atrás, na minha geração, na minha adolescência, a gente falava que o Brasil era o país do futuro, que o Brasil era um país jovem. Hoje a nossa realidade é outra. Nós invertemos essa pirâmide demográfica, nós temos um país que está envelhecendo. E isto é um grande desafio para pesquisadores, para políticas públicas, para as famílias, para as realidades. Como é que se lida com isso? E em Ponta Grossa nós temos o privilégio de ter 2 professoras universitárias, 2 profissionais que estão trabalhando com um projeto sobre isso, sobre a terceira idade. Nós temos a professora e assistente social Fabiana Trentini e a professora e advogada Andressa Malucelli. Prazer em recebê-las, sejam bem-vindas. Muito obrigada, boa noite, Ana. Como é que é esse projeto, esse trabalho de vocês com relação à terceira idade? Bom, nós temos um projeto de extensão dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é um projeto multidisciplinar. Então, nós trabalhamos dentro da área da assistência social e do direito. Tá? Há pouco tempo, ele nasceu em 2011, então foi, vamos dizer assim, que ele foi idealizado, foi criado pela professora Maria Holanda de Oliveira, que é da área do serviço social. E ele nasceu em parceria com o direito. Tá? Em 2012 eu ingressei no projeto, em 2014 a professora Fabiana ingressou nesse projeto. E há pouco tempo nós fizemos uma parceria com a Faculdade Santana, com o curso de psicologia. Então hoje nós trabalhamos com essas 3 áreas. O nome do nosso projeto é Núcleo de Assistência Social, Jurídica e de Estudos sobre a Pessoa Idosa. Então, o nosso principal foco, o nosso principal objetivo é estudar o processo de envelhecimento e trazer a conhecimento da população dentro do segmento de crianças, adolescentes, jovens, os próprios idosos, profissionais atuantes na área, o teor do Estatuto do Idoso, quer dizer, quais são os direitos assegurados à pessoa idosa, e também fazer uma conscientização desse processo de envelhecimento dentro do nosso país, para que nós possamos melhor nos preparar para encarar essa nova situação que está surgindo. Porque isso eu lembro que essa inversão foi constatada aí no último censo decenal do IBGE. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o pessoal, com o pessoal do IBGE, e eles falaram que isso vai obrigar a uma inversão, que daqui a pouco nós temos que parar de construir escolas e começar a transformar essas escolas em casas de apoio, em casas de idosos, em lares de idosos. E as próprias famílias não sabem muito bem como lidar com isso, e as próprias pessoas estão com dificuldade de envelhecer, né? Que realidades vocês estão constatando nessa pesquisa, que estão chamando mais a atenção? Bom, a gente visitou ano passado 10 entre grupos e SECOMs, e a gente tem constatado um número grande de mulheres idosas, viúvas, então uma grande maioria é mulheres, não homens. A gente tem percebido também uma certa negligência por parte tanto de políticas públicas como da família, acho que violências variadas, violência financeira, violência psicológica, física, principalmente que parte de dentro da família. Então, o que a gente consegue perceber é que ninguém está se preparando para o envelhecimento. O envelhecimento é um processo gradativo e é um processo irreversível. Exatamente. Né? Desde que se nasce, você começa a envelhecer. Então, esse processo gradativo vai acontecendo e as pessoas só se dão conta quando começam a sofrer os principais reflexos do envelhecimento, que aí são debilidades físicas, debilidades motoras, às vezes psíquicas, e não se dão conta que precisam se preparar desde muito cedo. E esse se preparar desde muito cedo significa um preparo financeiro, um preparo psicológico, um preparo material, no sentido de pensar onde vou viver, com quem vou conviver, vou poder contar com quem. Então, tudo isso são questões que devem ser levadas à reflexão, né, que todos precisamos parar para pensar, porque é preciso que parta individualmente, desperte individualmente em cada um essa necessidade de reflexão para que possamos pensar em melhores políticas públicas para atender essa situação que nós vamos viver. Enfrentar. A gente até estava conversando, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, os cidadãos, eles contribuem tanto para a previdência quanto para a assistência. Ou seja, quando eles envelhecerem, eles vão ter a aposentadoria e também vão ter condições
de terem cuidadores, de profissionais que possam estar auxiliando nesse processo do envelhecimento. Então, isso é uma coisa bastante interessante. E temos outros países que cuidam melhor dos seus idosos do que nós estamos percebendo aqui a nível de Brasil, né? E eu percebo, e como é um fenômeno muito novo, vocês que estão estudando, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas o próprio termo idoso, no Brasil, ele ainda tem uma conotação pejorativa, né? Parece que nós temos um preconceito muito grande com relação à idade. Quer dizer, a pessoa passou de 40, 50 anos, ela é quase descartável já. É que nós temos toda uma questão de modelo de beleza, né? Que você pode reparar que tem que ser muito bonito, tudo mais. Também a questão da produtividade também está muito associado, porque a pessoa ela é só considerada quando ela tem uma função e um papel dentro da sociedade, quando ela produz ainda, ou seja, ela está trabalhando. Quando ela para de trabalhar, quando ela se aposenta, aí nós temos um problema aí que parece que deixou de ter uma razão. Uhum. Né? Deixou de ter utilidade. Utilidade. É a cultura do descartável. Do descartável. É uma questão cultural. Você usou o termo idoso. A maior parte das pessoas se referem à pessoa idosa como velhos. Uhum. E o que é uma coisa velha? É uma coisa que não serve mais e é uma coisa que você pode jogar fora. Então, perde a questão da cidadania. A pessoa idosa é um cidadão tanto quanto qualquer outro que tem os seus direitos. E foi necessário nós termos uma política nacional para a pessoa idosa e o estatuto do idoso que assegure os seus direitos enquanto cidadãos. E hoje, porque nós tínhamos aí um problema sério da violência contra o jovem, a violência contra a criança, contra o adolescente. E hoje, pelo que vocês falaram, está invertendo também esta curva, essa pirâmide, e a principal vítima nas casas, nas famílias, hoje, está sendo a pessoa idosa. Existe uma delegacia especializada para o idoso? Como é que as pessoas podem se defender dessas agressões? Hoje existem, não temos a nossa realidade aqui em Ponta Grossa, mas já existem nos grandes centros promotorias da pessoa idosa, delegacias da pessoa idosa também. Então, são locais que se pode buscar diretamente em casos de violência contra a pessoa idosa. Não sei se podemos afirmar que hoje a principal vítima seria a pessoa idosa dentro do seio familiar em se tratando de violência. Mas o número vem crescendo, e vem crescendo muito. Agora, um dos problemas que se enfrenta para se reunir dados sobre violência contra a pessoa idosa é que pode-se perceber pelos relatos de denúncia no Disque 100, que é a violação de direitos humanos, que o principal agressor está dentro da família. Então, existe um receio muito grande por parte do idoso em denunciar. Então, você avaliar se esses dados realmente são consistentes, eu digo assim, se realmente refletem a realidade, é difícil, porque muitos deixam de denunciar com medo de perder o pouco de afeto que tem dentro da família, com medo de perder a manutenção, porque por vezes é o familiar que acaba mantendo financeiramente ou cuidando. Né, desse idoso. Aí tudo isso contribui para que ele não se socorra de nenhuma medida, seja judicial, seja de denúncia perante a polícia, enfim. E aqui a nível de Ponta Grossa nós temos o CREAS, né, que é quando já aconteceu a violência, já rompeu os vínculos, muitas vezes familiares, a pessoa idosa também pode recorrer ao CREAS. Nós também temos a Pastoral do Idoso. Temos o Conselho Municipal. Da pessoa idosa. E a própria promotoria. Sim. Né? Então, o Ministério Público recebe qualquer denúncia que seja. Ainda que não tenhamos uma promotoria especializada, o promotor de justiça... Mas ele absorve. Exatamente. Ele recebe qualquer denúncia de maus tratos, inclusive crimes cometidos contra a pessoa idosa, são crimes de ação penal pública incondicionada, o que significa que uma vez você noticiando o que aconteceu, não dá para voltar atrás e pedir para tirar a queixa, como muitos falam, né? Então, acontecendo qualquer tipo de violência, tem que comunicar imediatamente às autoridades competentes.
E essa questão, uma outra, você falou, né, da pessoa perder, né, o espaço que ela tem junto com a família, né, talvez o próprio lar mesmo. No Brasil, nós temos ainda uma visão diferenciada com relação a abrigos de idosos, né? A gente vê que em outros países, às vezes, eles são uma opção preferencial do próprio idoso. Exatamente. Sim. Aqui no Brasil, parece que ele ainda é visto só como o asilo, o depósito, né? O que está sendo, ou pode ser feito, para mudar essa realidade, essa visão? Tudo é muito questão cultural também, né? Nós estamos enfrentando uma situação nova, uma situação que, se nós formos pensar em termos da Europa, por exemplo, que nós temos vários modelos de instituições que recebem pessoas idosas que até lá vão por livre e espontânea vontade, né? Eles já passaram por essa situação há muito tempo. Então, essa situação que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos nesse processo de transição, mas é preciso sim um amadurecimento, porque nós não temos estrutura suficiente. Realmente, como você disse, Ana, tudo isso é enxergado como um depósito. Né? Então, as instituições que abrigam os idosos, normalmente são instituições que tem falta de vaga, tem uma estrutura deficitária, tanto de pessoal quanto de material, sempre está dependendo de doações para se manter. E nós temos hoje, nós estamos vivenciando essa transição e temos idosos hoje que têm mais condições financeiras e existe também carência de vagas em instituições que possam abarcar esse outro tipo de população idosa, melhor me expressando, esse outro segmento de população idosa com poder aquisitivo um pouco melhor, que não está lá por uma última razão, mas está lá por opção. Né? Então, realmente falta estrutura. Mas nós temos, no Brasil, já algumas iniciativas, algumas tentativas existem, são pontuais, é verdade, de locais que abrigam, que estão lá para abrigar pessoas idosas, alguns costumam denominar vila dos idosos, em que existe uma estrutura, digamos assim, adaptada para a pessoa idosa, com todas as adaptações necessárias para receber de funcionais dentro de casa, exatamente. As ruas, praças, tudo, eles já pensaram, projetaram para que essa pessoa idosa ela tenha autonomia, ela possa se locomover, posto de saúde. Então é muito interessante. E daí eles convivem harmonicamente juntos, um conversando com o outro, isso é saudável. Exatamente. É saúde mental. Eles estão em condições porque a gente vê que existe... ninguém se sente constrangido ou coisa parecida de deixar o filho numa creche, de deixar o filho na educação infantil, né, para ir trabalhar, para ir fazer as suas coisas. Inclusive, a educação infantil hoje é universalizada e obrigatória a partir de 4 anos de idade. E aí, se uma família, se um idoso, né, quer ir para uma casa de repouso, às vezes o próprio filho é contra, né? O que vão pensar de mim? Pensar que eu abandonei? Eu não estou cuidando do meu filho. Aliás, do meu pai. Né? Do meu avô e tal. Exato. E quando que isso pode ser, inclusive, um nicho de mercado para os empreendedores? Uhum. Com toda certeza. Com é certeza. algo a se pensar, porque se você pensar em região, o número de instituições que nós temos aqui na nossa região que possa ofertar esse tipo de serviço, nós temos uma. Uhum. Uhum. Olha, e olha, o tamanho da nossa região. É 1 milhão de habitantes, gente, né? No mínimo 1 milhão de habitantes, quando você para contar as cidades. E aí você está privando essa pessoa desse direito de escolher, né? Exatamente. E quando você pensa em termos dessas casas de repouso, a gente tem que contar também qual foi a realidade que vocês enfrentaram de pessoas idosas quando elas têm ainda agravado por alguma demência. É bastante complicado. Sim. Nas visitas que nós já tivemos oportunidade de fazer e acompanhar essas pessoas institucionalizadas que estão lá dentro, elas acabam ficando bastante sozinhas, acabam não participando da vida social, não tendo uma convivência familiar, porque não estamos preparados também para lidar com esse tipo de deficiência que acomete os idosos, né? Então, os familiares não conhecem
não sabem como tratar, como lidar com situações de idosos que têm doenças psiquiátricas, vamos dizer assim. Então, uma das alternativas acaba sendo encaminhar para a institucionalização. E aí lá eles ficam, lá eles permanecem, sem chance nenhuma de talvez um tratamento que pudesse melhorar. São doenças normalmente difíceis, que são doenças que quase todas não têm cura. Mas são doenças que com o tratamento você pode tentar retardar a evolução. Então essas pessoas, a elas é negado esse tipo de tratamento, porque os familiares, sem saber como fazer, sem saber como cuidar, simplesmente acabam deixando. Que eu acho que até convém falar um pouquinho, você veja bem, tem todo um processo natural do envelhecimento. Eles vão ficando mais esquecidos, enfim. Mas também tem o processo da demência, que daí nós já estamos partindo para a questão da doença. E uma das principais doenças que a gente está percebendo hoje é o mal de Alzheimer, que acomete de 10 a 15% da população idosa acima de 60 anos. E daí? E daí a família não entende, o cuidador acaba também não entendendo, e eles acabam sendo vitimizados, porque eles perdem a paciência. Porque eles se tornam repetitivos, ou não conseguem comer direito, ou a questão do uso das fraldas, e daí eles acabam sendo vítimas até do próprio de violência, tanto da família quanto do cuidador, pelo despreparo em relação a isso. Quer dizer, então nós temos aí um grande desafio pela frente, para a população e para os familiares. Sim. E nesse sentido, projetos como esse que vocês estão desenvolvendo podem apontar luzes e caminhos, né? Com certeza. É o que esperamos. Esperamos o empoderamento das nossas pessoas idosas, né, levando o estatuto, sensibilizando a nossa população, né? A gente fez já algumas intervenções ao programa Jovem Aprendiz, nos CRAS, enfim, a gente agora com a semana do simpósio jurídico, para sensibilizar realmente a nossa comunidade, nesse sentido de poder observar esse processo de envelhecimento como uma coisa natural. Né, porque é uma questão biológica, psicológica, e enfim, faz parte tudo isso aí, e tratar realmente como cidadãos, que eles merecem, eles têm os seus direitos. E despertar para a riqueza da oportunidade que é conviver com essas pessoas e aprender com o que elas já viveram, né? Com certeza, as histórias que eles têm para nos contar são maravilhosas. Pena que as pessoas não têm mais paciência para escutá-los. Tá aí o grande desafio. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, e a gente está aqui à disposição no programa para divulgar as iniciativas desse projeto de vocês. Que ótimo, muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada, gente. Boa noite. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre o sistema público de saúde, sobre o uso correto das estruturas de saúde. É um instante só e eu já volto, não saia daí.